E aí, pessoal, tudo bem? A CBF anunciou nesta quarta-feira uma mudança no regulamento da Copa do Brasil para o ano que vem. É uma mudança que já era um pouco esperada, já assim, não exatamente que mudança haveria, mas que haveria alguma mudança era esperado. Até fiz aqui no vídeo sobre o novo regulamento da Copa Sul-Americana, eu alertei que o novo regulamento da Copa Sul-Americana criava um obstáculo para a Copa do Brasil, porque faria com que times que atuam na Copa Sul-Americana tivessem de começasse a ter encavalamento de datas com as fases iniciais da Copa do Brasil. Então a CBF teria que fazer alguma adaptação ao regulamento da Copa do Brasil. E essa adaptação foi anunciada nesta quarta e significa que os times que jogam a Libertadores, mais o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Série B, né, são aqueles times que vêm que entram só nas oitavas de final, eles passam a entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, eles vão entrar mais cedo. Então a Copa do Brasil vai ter as duas primeiras fases, que são aquelas fases em jogo único, né? Que na primeira fase o time visitante joga pelo empate, na segunda fase não tem vantagem de empate, vai para pênalti se empatar, e daí na terceira fase, quando começam os jogos de ida e volta, entram os times da Libertadores, da Copa Verde e tudo. Qual que é a ideia dessa mudança? Você encurtou o calendário da Copa do Brasil, você diminuiu uma fase, porque a Copa do Brasil vai tendo um monte de rodada, né, um monte de fases ali para chegar a 5 classificados que vão se juntar aos 11 pré-classificados para dar os 16 das oitavas de final. Agora não, com os times entrando antes, né, tem uma fase a menos na Copa do Brasil, porque já começa a filtrar os times já lá de trás. Eu achei a mudança muito boa. A mudança achei ela engenhosa, porque eu era a favor de fazer os times da Libertadores entrarem mais cedo na Copa do Brasil, mas tinha medo de isso influenciar no calendário. E eles fizeram de uma forma que não influencia, então isso eu achei bom. Além disso, eu acho muito benéfico que os times que estão na Libertadores, eles entrem mais cedo. Por quê? Porque no final das contas, a Copa do Brasil ficou nos últimos anos um torneio muito elitista. Porque você pegava um monte de time, dezenas de times ficavam se matando por 5 vagas. É uma Copa. E você tem um monte de time jogando por 5 vagas. O espírito da Copa é justamente ser democrático, permitir surpresas, permitir um pouco de acaso. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos está aí para ser um campeonato mais justo do ponto de vista técnico. Então você fazia 5 vagas. Daí chegam esses 5 times que se mataram ali em fases iniciais da Copa do Brasil, entram nas oitavas de final. Tudo bem, o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Série B, nem sempre são times tão fortes assim. Mas aí vem os 8 times ali, 7 times que estão na Libertadores, que normalmente são os times mais fortes do Brasil. Então são os times que acabam tendo já de antemão uma vantagem ali, né? Ainda mais, esse ano não teve mais isso, né? Mas anos anteriores ainda teve essa coisa de botar esses times que chegavam via Libertadores como cabeça de chave. Então ficava aquele monte de time se matando para depois chegar e topar com o Flamengo, topar com o Palmeiras, topar com o Corinthians, com o Inter, com o Grêmio, sei lá, com o Atlético Mineiro. Nas quartas de final, nas oitavas de final. E daí o que acontecia? Eram sempre os mesmos times de sempre que chegavam lá entre os 8 quadrifinalistas, uma ou outra surpresa, mas não variava muito. Chegou a ter ano que os 8 classificados eram os times que tinham jogado a Libertadores. Então não tem graça, né? A ideia de uma Copa é ter um pouco de acaso, é permitir coisas como o que a gente está vendo até agora, por exemplo, com o América Mineiro, perto de uma semifinal, estando a um empate em casa de chegar à semifinal. O Cuiabá, que agora vai ter que remar, vai ter que vencer o Grêmio em Porto Alegre, mas o Cuiabá que está perto de uma semifinal. Uma graça de Copa é ter um pouco esses duelos também, ao mesmo tempo que você tem os grandes jogos, como, por exemplo, um Flamengo e São Paulo. Né? Você tem um pouco de tudo. O interessante de Copa é misturar essas coisas. Né? E você não tinha. Você virou uma Copa elitista, que virava quase como um mata-mata do Brasileirão. Né? Agora não, com os times entrando mais cedo, o que muda? Bom, primeiro que os times grandes, os mais fortes, eles vão ter mais fases para ganhar. Então a chance de acontecer alguma zebra é maior. Né? Ainda mais alguns grandes que possam entrar, por exemplo, numa fase ali de ajustes, podem acabar caindo.
né? Então, isso aumenta a imprevisibilidade. Segundo, você valoriza a Copa do Brasil para os times que estão lá desde o começo nela, porque eles ficam menos distantes de pegar um grande adversário. Para times de estados com menos tradição, times de interior que jogam a Copa do Brasil, eles querem passar de fase porque vão ganhar um dinheiro. A cota da Copa do Brasil é vinculada aos direitos de transmissão, né? Então, por fase que você avança, você ganha um bom dinheiro. Mas muitos deles sabem que a chance de pegar um grande clube, um clube vai dos 12 grandes nacionais, sei lá o quê, um clube que dará exposição nacional ao seu time é muito pequena. Por quê? Porque é muito jogo ali que tem um ou outro gigante brasileiro que está desde o começo, os outros já estão esperando para entrar nas oitavas. Agora não, de repente você na terceira fase já pode pegar um gigante do futebol nacional. Então acho que aumenta o interesse pela Copa do Brasil, que também é feito desse tipo de confronto. E você dilui um pouco a força ali dos clubes mais poderosos, porque eles ficam ali misturados desde cedo. A chance de dar uma zebra, a chance de dar um confronto direto por causa do sorteio aumenta também, então que dá alguns jogos mais saborosos já nas fases iniciais também. Isso também pode ser interessante. Então acho que a mudança é muito boa, achei ela engenhosa, porque ela é feita de uma forma que não afeta tanto o calendário, que seria o grande problema, tá? Agora, porque essa mudança vale a partir de 2021 por causa da Copa Sul-Americana. Eu fiz aqui um vídeo já falando da Copa Sul-Americana, né? Por causa da Copa Sul-Americana. Agora, uma outra forma que a CBF poderia resolver o calendário para 2021, né? Resolver de forma provisória, seria fazer a Copa do Brasil inteira em jogos de ida, né? Só com um jogo único, né? Eliminatório de jogo único, você sorteia o mando como ocorre na segunda fase da Copa do Brasil. Você ganharia várias datas ali, né? Você comeria as datas que você teria mais tranquilidade para tocar o brasileiro. Você também poderia diminuir os estaduais, né? Mas já falei disso, não vão diminuir, tal. Mas assim, poderia ter diminuído a Copa do Brasil nesse aspecto para ganhar datas. Mas aí o acordo de TV já prevê que tenha tantos jogos passando na TV, bababá, então eles não vão diminuir as datas. Mas seria uma possibilidade, tá? Quando eu coloquei isso no Twitter sobre fazer eventualmente em jogo único, muita gente falou sobre a final em jogo único da Copa do Brasil, né? A final de jogo único da Copa do Brasil, eu gosto da ideia em si, mas não da prática. Acho que a ideia é bonita, é legal, porque você faz um super evento, você pode, por exemplo, dar um uso para o estádio de Brasília, então você tem um jogo anual lá em Brasília, que fica no meio do país, estádio lá da Copa, 60 mil lugares, R$1,5 bilhão de reais ali para construir, então você dá um uso para aquele estádio, né, um jogo grande. Mas eu acho que não seria justo, porque no final das contas, só se tivesse algum time carioca, eventualmente algum time paulista na decisão, que esse time conseguiria lotar o estádio, pelo menos lotar a sua parte do estádio. Mesmo que você faça um esquema em que você venda metade dos ingressos para um time e metade do outro, talvez você não conseguisse lotar o estádio inteiro. Digamos, metade do estádio pode ficar cheia, a outra metade pode ter assentos vazios, né? Então isso não é legal. Por exemplo, repetindo a última final, Atlético Paranaense e Inter, se fosse uma final de jogo único em Brasília, por mais fanáticas que sejam as duas torcidas, e são numerosas, elas têm gente suficiente para botar 30 mil pessoas cada uma delas em Brasília, né, um estádio de 60 mil, mas seria muito difícil conseguir fazer com que 30 mil colorados e 30 mil atleticanos saíssem lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, atravessassem metade do país para ver esse jogo. Você talvez conseguisse muita gente, mas 30 mil talvez fosse muito, né? O Inter até teria alguma possibilidade ali também com os gaúchos que moram no Mato Grosso, né? Daí esses aí poderiam se mobilizar bem também. Mas assim, daí você pensa que, por exemplo, uma final entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, como a gente teve na Supercopa do Brasil, jogo único em Brasília seria injusto. A não ser que ou então fizesse um esquema como jogo único que nem na Copa do Rei, que eles escolhiam uma cidade que fosse neutra entre os dois times e em geral que fosse no meio do caminho. Daí, por exemplo, se fosse uma final entre Flamengo e Grêmio, faz uma final em Curitiba, por exemplo. Seria uma possibilidade, mas acho que inventar demais. Acho que tá bom do jeito que tá agora. Conseguir encaixar uma fase a mais, os grandes antes, sem criar uma fase a mais, isso é legal. Então, acho que a Copa do Brasil melhora com essa mudança de regulamento, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.